Salve pessoal, esse vídeo é uma forma introdutória de fazer uma reflexão sobre o surgimento da sociologia e a ciência, né? Ele está relacionado à unidade 1 do livro Sociologia e Movimento. Então nós temos várias formas de conhecimento, várias formas de explicação no mundo, e todas essas formas de explicação no mundo que estão aí, elas são usadas pelas pessoas. E o que vai diferenciar, por exemplo, uma pessoa falando da sociedade, quando ela está esperando o ônibus, de uma pessoa de nós que vamos estar aqui na sala de aula fazendo uma reflexão a respeito dos fenômenos da sociologia. Então acontece, pessoal, que com todo o conhecimento que a gente tem assim, acumulado na sociedade, ele tem diversas origens, né? E ele é dividido em 4 formas, colocadas sendo que a primeira, que vai ser considerado o senso comum, são todas essas formas de explicações que existem até hoje, os conhecimentos sobre plantas medicinais, os conhecimentos sobre a formação da Lua. São esses conhecimentos que vão sendo passados de maneira tradicional e histórica, mas ninguém nunca está preocupado se eles realmente são verdadeiros. Eles ficam, a maioria da parte deles, no nível da oralidade, né? Eles vão sendo passados de maneira oral, e eles nunca procuram uma forma de comprovação, porque simplesmente as pessoas acreditam nisso, vão vivendo, vão usando esse conhecimento, se dá certo ou não. Essa não é a preocupação. Outra forma de conhecimento também, que aparece muito na sociedade, é a forma de conhecimento religioso, porque o conhecimento religioso ele está embasado em formas de explicações religiosas que adota uma certa lógica a partir de uma relação com o divino, a partir de uma relação com algo que está num nível superior à humanidade e que acaba tendo uma representação ideal para eles da sociedade, e essa representação ideal para eles da sociedade acaba apresentando certas regras, né, e formas de vivenciar. Então essas regras, essas formas, elas são passadas de maneira histórica também, a partir da religião, e quem acredita na religião, naquela religião e segue aquela religião, ela também acaba acreditando nesses conhecimentos que são passados de forma religiosa. Outro conhecimento também que aparece na sociedade, aparecia mais antigamente, muito, é o conhecimento filosófico. Então esse conhecimento filosófico, ele está preocupado em questionar a realidade, em trazer dúvidas, e ele faz isso, ele tenta questionar a realidade sem estar preocupado com a veracidade ou a existência dessa determinada realidade. Ou seja, você pode questionar questões religiosas ou questões de níveis espirituais, ou questões de níveis de metafísica que vão além do físico, e você pode fazer isso sem estar preocupado em ter uma comprovação, em ter um fato que realmente exista na realidade, para que você vai estar embasando ou justificando o seu conhecimento filosófico. Então a gente pode questionar os sonhos, a questão da intuição, tentar construir como isso realmente acontece, ou usando esses próprios questionamentos para entender a realidade, e tendo a liberdade de não ter essa comprovação com a realidade. E já a ciência, ele é um conhecimento que ela vai estar surgindo, principalmente com a Idade Moderna, a partir de 1500, que ela vai estar se consolidando, né? Já tem influência desde lá da Grécia, desde os povos antigos, mas ela é uma forma de conhecimento que ela vai estar preocupada em tentar entender a realidade ou o determinado fenômeno que ela vai estar investigando, e ela vai querer buscar a verdade desse fenômeno através de comprovações. Então ela vai fazer pesquisa, e então ao fazer pesquisa ela vai ir de encontro com os fenômenos sociais. Ela vai de encontro com a questão empírica, porque ela vai lidar com o quê? Ela vai lidar com os dados da realidade, ela vai precisar de dados concretos da realidade para estar comprovando as suas ideias. Então a ciência cria
uma teoria, ela vai criar uma teoria da realidade, e aí essa teoria, ela vai querer buscar uma comprovação a partir dos dados dessa realidade. Então vai ser, por exemplo, assim, ó, como é que vai ser essa formação, a ideia do pensamento científico? Então a ciência, ela vai ter uma teoria, que é uma forma ideal, que está no pensamento de explicação da realidade. Ela vai criar uma forma, uma possível forma de explicação da realidade. E a partir desse momento ela vai criar um método de investigação, uma metodologia, que é uma palavra tão grande assim, mas é uma coisa tão simples que ela vai criar um jeito, uma maneira de fazer uma pesquisa, e uma maneira que seja universal, que todas as pessoas consigam executar ou tenham claridez de como ela está fazendo essa pesquisa. Então ela cria uma forma de explicação, mas ela não vai falar assim, ó, essa forma de explicação que eu criei é verdadeira. Não, ela vai colocar uma metodologia, e depois dessa metodologia ela vai tentar, ela vai comprovar na realidade, ela vai chegar, como eu estava colocando aqui antes, ela vai chegar nos dados, ela vai ver, e ela vai ver em que medida que esses dados, que aquilo que acontece na realidade, vai estar relacionado, vai estar legitimando essa forma de explicação. Então o que acontece com nós, por exemplo, na sociologia, em todas as áreas também, que a gente nunca vai conseguir explicar totalmente o fenômeno que a gente vai estar investigando, mas a gente vai conseguir ver em que medida a gente consegue aproximar ao máximo dessa explicação, ter praticamente como um conhecimento verdadeiro, e depois vai vir outra pessoa, outra pesquisa que vai mostrar que essa pesquisa tem certas limitações, ou que essa teoria não existe, que essa teoria é errada, que ela é ultrapassada, e aí a ciência ela vai indo sempre um contra o outro, confrontando, é uma luta aberta, né? Acaba sendo uma pesquisa contra a outra, e dessa maneira uma vai crescendo junto com a outra, o conhecimento ele vai indo sempre através dessa comprovação de dados. Eu acredito que o conhecimento de plantas medicinais é super especial, ele é super verdadeiro, e em algumas medidas eu acho que ele consegue entender mais a realidade do que o próprio conhecimento científico. Mas todo esse conhecimento acumulado de plantas medicinais, principalmente de origem indígena, nunca passou por essa comprovação de dados com uma metodologia universal, né? Então, a ciência ela busca o verdadeiro e a pesquisa, mas ela nunca vai ser o 100% desse conhecimento verdadeiro. Beleza? Então, como é que agora é isso então para a ciência, né, relacionado aos pensamentos? Então, como é que isso vai ter uma relação direta com a sociologia? Da seguinte forma, porque o Comte, ele vai querer justamente, ele vai estar pensando na ciência, né? Então, como uma forma, ele vai estar pensando na sociologia enquanto ciência, para que ele vai estar querendo resolver os problemas da sociedade. Então, como eu expliquei ali no outro vídeo, o surgimento da sociologia, né? A influência da Revolução Industrial, a influência da Revolução Inglesa. Quando o Comte ele coloca a teoria dele e ele pretende, ele cria a ciência, a sociologia, como uma disciplina de ciência, ele vai estar definindo na teoria dele que a sociedade ela vai estar funcionando como um corpo social, e que toda a ação humana, toda a relação do ser humano vai ter um efeito dentro desse corpo social. Então toda a ação que a pessoa faz na sociedade ela gera uma obrigação, e todas as pessoas elas acabam estando interdependentes. E essa relação aqui vai ser uma relação de causa e efeito. Então, essa é a teoria dele. Como é que vai ser, então, a metodologia, o jeito dele pesquisar? Então, a metodologia que ele vai estar criando também vai ser a metodologia positivista, né?
Está no nosso hino, ordem e progresso, né? que é você estabelecer dados, ver para prever. Então, a partir do momento que você tem uma teoria onde todas as nossas ações sociais elas vão ter um efeito social, e todas as nossas ações sociais elas vão ter uma relação, todas as nossas ações sociais elas vão ter uma relação de causa e efeito. Ou seja, você tem uma causa para fazer, um porquê fazer, e quando você faz essa ação gera um efeito no corpo social, ou se você deixa de fazer essa ação, deixa de gerar um efeito nessa ação social. A metodologia dele então vai ser o quê? Ele vai tentar descrever todas essas relações, ele começa a descrever todas as ações das pessoas, ele vai descrevendo todas essas ações, assim ele vai descrevendo, por exemplo, você imagina numa fábrica, num supermercado, você estabelece o horário de entrada de todos os funcionários, quantas horas eles trabalham, qual é o horário de almoço, e aí você vai vendo um corpo social por trás disso, e esse corpo social você vai definindo essas relações todas de causa e efeito. A partir do momento que você consegue fazer isso, você olha um fenômeno social, aí você usa a metodologia positivista, que você vai ficar observando tudo o que acontece e vai separar isso em dados de relações de causa e efeito. A partir do momento que você coloca no papel, você passa a ver um outro corpo social, que você não passa a ver antes. Então você passa a produzir um conhecimento em que você depois vai ajustar a sua subjetividade para entender mais profundamente esse conhecimento. Então esse aqui é o método positivista, primeiro método da sociologia, né? Então o Conte ele tem essa contribuição, né? Você vê como ele vai estar a sociologia e como ele acaba fazendo então uma disciplina científica. Está surgindo no século XIX. As principais formas, né, fontes de explicação da sociologia, elas surgem no século XIX. E agora o discípulo do Conte, que é o Émile Durkheim, ele transforma um pouco, ele vai desenvolvendo esse positivista, esse método positivista, só que ele transforma um pouco porque ele vai desenvolver a teoria funcionalista. E ele vai dizer que toda a relação e tudo o que a pessoa faz, ela gera uma função dentro da sociedade. E essa função que vai gerar dentro da sociedade, ela vai estar relacionada a um órgão que vai ter uma função gerando uma instituição social. Então, o Durkheim ele é bem profundo, ele vai nas representações simbólicas, ele vai ver como que a sociedade vai colocar esses símbolos e vai conseguir fazer uma relação simbólica funcional. Então a metodologia do Émile Durkheim já transforma essa metodologia positivista, ele vai fazer já uma metodologia funcionalista também, porque ele vai querer ver a função e principalmente ele vai diferenciar as diferentes funções que a sociedade impõe, vai formar diferentes sociedades. Então ele vai trabalhar com, por exemplo, tem funções de solidariedade mecânica que vão ser de sociedades mais simples e funções de solidariedade orgânica que vão ser de sociedades mais complexas, ou seja, quanto maior for o envolvimento de complexidade técnica, organização e conhecimento dentro da função social, mais organizada, técnica, fria e diferente vai ser essa sociedade. Então, conforme a sociedade vai organizando as suas funções e lidando com as suas instituições sociais, ele vai estar definindo os padrões de relações entre o indivíduo e a sociedade. Isso vai se desenvolvendo bastante. Essa teoria, isso aqui é uma forma introdutória só para ver, né? Então, no caso aqui, para ver como é que eles vão pensando aquela relação de você estar produzindo uma ideia da sociedade, um jeito, um método de você pesquisar e definir aquele fenômeno para depois você estar tentando construir a sua teoria. Tem um outro sociólogo também do século XIX, a sua teoria aparece mais no século XX, vai aparecer, que é o sociólogo Karl Marx, que daí já tem uma teoria e uma metodologia diferente.
Então esse sociólogo aqui, o Karl Marx, ele já vai ter uma teoria da sociedade que é uma teoria materialista. Então ele parte do pressuposto que a sociedade ela surge da apropriação de uma parcela dos seres humanos da natureza, então gerando uma parcela detentora da natureza, uma parcela que não é detentora da natureza, mas principalmente essa condição material vai definir para ele a classe social. Então a condição material define a classe social para ele. E já a metodologia dele, para esse Karl Marx, aqui você não vai ser funcionalista, vai ser uma metodologia dialética. Dialética histórica, influência do Hegel e tal. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai falar que, como a teoria dele é materialista, a sociedade vai surgir a partir do momento que uma determinada classe se apropria da natureza, ficando dona da natureza, e uma outra classe vai ficar sem nada na natureza. Essas classes para ele vão entrar numa luta histórica para uma tentar derrubar a outra, superar a outra, para conseguir estabelecer um equilíbrio entre as condições materiais da humanidade. Então nesse processo a sociedade ela vai entrando num processo histórico de uma luta econômica, social, uma tentando manter a outra. Então ele já observa um determinado fenômeno social a partir de uma relação dialética histórica e vai tentar definir essa teoria que vai ser uma teoria de classe, uma teoria materialista. Beleza, galera? O último clássico, para finalizando, é o Max Weber. Então, Max Weber, ele já tem ele já desenvolve uma teoria diferente também no finalzinho do século XIX, depois vai passar também mais no início do século XX. Então, a teoria dele é da sociologia compreensiva, e ele vai apresentar, e a metodologia dele também é a metodologia compreensiva. Ele vai estar tentando definir, ele define a sociedade a partir das ações sociais dos indivíduos, com porém que ele enfoca, o foco dele vai estar justamente na intenção, na subjetividade, na vontade, no desejo do indivíduo estar se representando na sociedade. Então, com essa teoria, com essa análise de ele querer fazer uma compreensão da sociedade a partir do indivíduo, a partir das relações individuais, ele consegue estabelecer um método compreensivo que ele é único e ele é diferente, esse método compreensivo do Max Weber. Esse aqui parece um R, do Max Weber, porque ele vai, como ele vai buscar a intenção, ele vai ter que ir lá buscar o diálogo do indivíduo, ele vai buscar a ação social, como o indivíduo vai estar se representando na sociedade, e a partir disso ele vai aproximar de um tipo de sociedade ideal. E na medida com que ele vai compreendendo as ações dos indivíduos, ele vai formando os limites e as diferenças desse tipo de sociedade ideal. Então, nessa metodologia compreensiva do Weber, o que eu quero destacar aqui é que ele é um cara que ele consegue partir do indivíduo, da subjetividade, para estar tentando entender as intersubjetividades, que é aquilo que faz nós todos sermos coletivos, que é aquele ponto que liga nós, está colocando nós na sociedade. Então é como se ele partisse do eu para a sociedade, né? E a sociedade ela tem tantas regras, tantas estruturas, que tantas vezes o eu fica até um pouco sufocado. Então não, ele conseguiu pensar uma sociologia, né, uma forma em que ele vai estar buscando no eu, mas nessa ação do indivíduo, a forma dele de estar tentando compreender a sociedade. Então, pessoal, isso aí são as formas clássicas, são as formas iniciais.
mas foram as teorias e os primeiros métodos que esses sociólogos, que são os primeiros, eles chegaram para estar tentando construir a sociologia de maneira científica. Então, ao longo desse século XX, foram surgindo outras teorias, né? Essas teorias elas foram ficando mais simples, mas elas sempre geram uma determinada influência. Mas para esse vídeo é isso, beleza?